Quem está vivo aqui, diga aleluia! Aleluia, que bom que você está aqui. Você pode se assentar nessa noite. É uma alegria receber você. Nós vamos hoje ser transformados pela palavra de Deus, amém? Declara comigo assim, com fé: hoje eu serei transformado pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus transforma, amém? Hoje nós vamos falar sobre os sonhos. Fala comigo, sonhos. A linguagem de Deus. Fala isso comigo bem forte aí, sonhos, a linguagem de Deus. Deixa eu te explicar o que significa sonhos, a linguagem de Deus. Deus sempre falou com os homens sobre o futuro, sobre o que iria acontecer. E Ele falou isso com os homens usando muitas coisas, mas eu estou chamando essas coisas que Deus usou para falar com os homens de sonhos. Por exemplo, José um dia estava em casa dormindo e ele sonhou que ele estava carregando um feixe muito grande da colheita e os irmãos dele carregavam cada um feixe e no final os feixes dos seus irmãos se curvaram diante do feixe de José. Ele também teve outro sonho onde 11 estrelas e o sol e a lua se encurvavam diante dele. Então eles questionaram José: mas José, você está querendo dizer que nós vamos nos encurvar diante de você? José não estava falando nada, ele só contou o sonho. Aquele sonho ficou guardado no coração dele. José foi vendido como escravo para o Egito, foi preso, sofreu, mas porque Deus tinha um sonho para José, José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Houve fome em toda a terra e todos tiveram que ir ao Egito para comprar comida. E adivinha quem foi lá comprar comida? Os irmãos de José, que tinham vendido ele como escravo. E o que aconteceu quando José estava lá? Os 11 irmãos de José, sem saber que ele era José, se encurvaram diante dele, porque queriam comprar comida. E ali, aquele sonho que José teve lá atrás, estava se cumprindo. E aí José se ensoberbeceu e humilhou os irmãos? Não. José estava preparado para viver aquilo que Deus tinha plantado o sonho lá atrás. José foi amável, José recebeu a família, José cuidou da família, José deu uma terra para a família, José alimentou a família, porque aquele era o sonho que Deus já tinha plantado dentro de José. Você está entendendo? Então Deus fala através de sonhos. A Bíblia diz, Joel 2:28, depois esse texto foi repetido em Atos capítulo 2, que quando o Espírito de Deus fosse derramado, uma coisa ia acontecer: vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Fala comigo, os vossos velhos sonharão. Eu acho muito interessante, porque muitas pessoas, quando vão chegando a uma certa idade, elas param de sonhar. Às vezes você tem pessoas que elas estão com 60, 65 anos, vivendo como se a vida já tivesse acabado. Mas a Bíblia está dizendo que quando você é cheio do Espírito Santo, você pode ser um velho, mas você vai ser cheio de sonhos. Os velhos sonharão, porque sonho é a linguagem de Deus. Sabe o que eu tenho visto hoje? Jovens que não sonham. Meu Deus, foram roubados em seus sonhos foram apagados. Eu quero te dizer, hoje você vai sair daqui sonhando de novo. Eu estou na minha vida agora, com um pezinho dentro dos 40, já. E algumas pessoas falam, pastor, 40, tu vai ficar velho, hein? Está ficando velho. Eu falo, meu amigo, a minha vida está só começando. Eu estou sonhando com tantas coisas que você nem imagina quantos sonhos estão dentro de mim. Eu vou viver os sonhos de Deus. Agora, eu quero falar com você sobre sonhar os sonhos de Deus, mas também quero te falar como esses sonhos funcionam. Como que esse sonho nasce dentro de você e como você pode desenvolver esses sonhos. Eu quero usar para você a vida de Davi. E por que eu vou usar a vida de Davi? Porque Davi era um músico. Leia comigo aí essa frase que eu vou colocar para você aí, ó. Davi era um músico sonhador. Isso é importante para você saber aqui. Fala isso comigo. Davi era um músico sonhador. 1 Samuel 16:18 diz assim: então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita. Fala comigo. Homem sabe tocar.
e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor era com ele. Presta atenção, aqui é porque Davi era conhecido desse moço que trabalhava no palácio lá do rei Saul, na casa do rei Saul. E o rei Saul estava ficando possesso por um espírito maligno. Então aquelas pessoas sabiam muito sobre louvor e falaram assim: chama um homem que seja bom e que toque harpa. E quando ele estiver louvando ao Senhor com a harpa, o espírito maligno vai deixar Saul, certo? E aí o que acontecia? Esse moço que trabalhava na casa de Saul e ouviu isso, falou assim: eu conheço um moço, filho de Jessé. E aí ele falou algumas coisas engraçadas. Ele falou assim: primeiro, ele sabe tocar. Bom, isso é um sinal número 1 de que Davi não estava escondendo o talento dele. Ele não estava tocando só lá quietinho, dentro da casinha lá, escondidinho, não. Às vezes ele estava lá pastoreando o rebanho, tocando a harpa dele. E aí chegavam outros pastores passando com as ovelhas e paravam com as ovelhas para beber água. E Davi falava: eu quero te mostrar uma coisa, uma música nova que eu fiz. Olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E as pessoas estavam conhecendo o que Davi tocava. Agora, interessante que aí também diz que ele era forte, valente e homem de guerra. Só que aqui, até aqui, Davi nunca tinha participado de uma guerra. Como que esse homem, esse moço que trabalhava na casa de Saul, estava afirmando que Davi era homem de guerra, se ele nunca tinha participado de uma guerra? Sabe por quê? Porque Davi estava contando os seus sonhos. Davi estava falando a respeito daquilo que estava no coração dele. Você fala dos seus sonhos? Você escreve os seus sonhos? Você conta para os outros os seus sonhos? Você está entendendo o que eu estou falando ou não? O Senhor era com Davi. Mas fala comigo assim, o importante aqui agora fala comigo, Davi era um músico. E é importante você entender, eu vou usar a música para você entender isso aqui, que eu quero te dizer, por quê? Porque a arte é uma coisa muito engraçada. Por exemplo, o pintor vai lá, coloca uma tela, pega um balde de tinta, joga lá, passa a mão 2 vezes assim, depois joga areia, aí pisa, aí assina e vende, caro. Porque é uma expressão da arte. Muitas pessoas não entendem, não é, esse tipo de coisa. Mas a música é uma coisa fácil de entender. Por quê? Porque a gente lida com a música no dia a dia, é ou não é? Você vai no shopping, está tocando música. Você entra lá numa loja para comprar roupa, né? Tem uma música animada para fazer você comprar mais. Não é assim? O cinema está lá, uma cena triste. Aí o pianista lá do cinema faz um acorde menor assim, sabe? Aquele acorde menor, triste, faz tipo um Lá menor para mim assim, bem triste. Você já quase chora com a cena do filme. Então música é assim. Eu quero te ensinar sobre o desenvolvimento do sonho através da música. E nós vamos nos divertir um pouco, você aceita? Então, por exemplo, vou falar de música com você. Se eu pegar 3 notas musicais aqui, vou pegar 3 notas musicais. Ré, Ré sustenido e Mi. 3 notas, certo? Presta atenção. Isso é música. Quem acha que isso, seja sincero, quem acha que isso que eu fiz aqui não é música? Levanta a mão. Quem acha que não é música? Obrigado pela sinceridade de você. Quem acha que é música? E 50% não acha nada. 50% está assim, eu não vou cair na sua pegadinha, pastor. Bom, mas eu vou te falar como que é a cabeça do músico. Estava lá Davi, pastoreando as ovelhas. De repente passou um passarinho e fez assim. Davi. Oh. Aí ele procurou. De repente o passarinho fez de novo. E aí a cabeça do músico já começa a imaginar coisas. Sabe? Vamos divertir um pouquinho? Vamos ou não? Você consegue fazer isso aqui, ó? Parará. Consegue?
Muito bem, vocês estão afinadinhos. Ele pode até fazer um coral. De novo. Parará. Vocês. Muito bem. Vamos nos divertir mais? Só vocês dessas duas grupos de cadeira aqui. As da lateral não, tá? Só vocês aqui. Vocês vão fazer comigo assim, ó. Baterista, acompanhe eles para mim baixinho, por favor. Muito bem, continua aí. Vamos montar um negócio aqui. Vem cá, Vinícius, pega o microfone, vem cá. Fica aqui. Vem cá, Nicolas. Desse lado aqui. Fica ali para mim. Aqui, né? Muito bem. Tem alguém vivo aqui nessa fileira de cadeira? Aquela é sempre melhor, eu não sei porquê, quer ver, ó? Eu não sei porquê, o que é. Tem alguém vivo aqui nessa fileira de cadeira? Sempre depois que vocês são bons, eles vão lá e arrebentam, quer ver, ó? É sempre assim. Tem alguém vivo aqui nessa fileira de cadeira? Tá. Você lembra das 3 notas, né? Continue. Parará. Lembra? Parará. 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 Olha que legal. Continue. Você vai liderar esse povo aqui e você vai liderar aquele povo lá, tá bom? Olhem para os líderes aí, ó. Bem simples, ó. Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Só você, sem os líderes, vamos lá. Muito bem. Bom, eu vou pegar um instrumento aqui, peraí. Bom, eu não sei tocar esse instrumento aqui, viu? É poderoso isso aqui, né? Bom, então eu falei 3 notinhas musicais com vocês. Ré, Ré sustenido e Mi. Certo? Vamos lá começar de novo então? Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Hey! Muito bem. Agora, nós vamos contar e nós vamos fazer juntos aqui com a banda aqui, certo? Nós vamos contar 4, nós vamos fazer esse tema, 4 compassos juntos, certo, batera? No 5º compasso, nós vamos fazer pausa, vamos fazer só a frase e fazer a pausa para o guitarrista solar, por 4 compassos. Depois a gente volta, toca mais 8 compassos e finaliza, tá bom? Bom, você se lembra, você que não é músico, né? Que negócio é compasso, funciona régua, pastor, sei o quê. Eu estou te mostrando como que a cabeça do músico funciona, certo? Davi só ouviu um passarinho fazer. E de repente ele estava. Certo? Então vou pôr você para participar. Vamos lá, a turma daqui, vai. Eu conto para a gente entrar, tá, Léo? O negócio está muito potente. 1, 2, 3, 4. Hey!
Muito bem. Fala comigo assim, ó. Pá, pá, pá. Por que eu fiz isso com você? Tem gente que gosta de música, né? Música alegra a parada. Por que eu fiz isso com você? Porque eu peguei aqui 3 notinhas musicais. Parará. E quando eu perguntei se é música ou não, algumas pessoas não estavam sabendo o que ia acontecer. Mas na cabeça de quem não é músico, quando ele ouve parará, ele jamais ia conseguir fazer qualquer coisa com isso. Mas o músico ouve esse passarinho cantar. E ele começa a sonhar aquilo, ele começa a visualizar aquilo. E a música é a forma como o sonho do músico cria vida. O sonho do músico cria vida através de sons, certo? O sonho do músico cria vida através de sons. Como que o seu sonho cria vida? Como que o seu sonho pode criar vida? Nesse texto que nós lemos, preste atenção que Deus vai falar com você hoje. Nesse texto que nós lemos, tudo que Davi tinha era uma harpa. E ele tinha que cuidar das ovelhas, ele tinha que matar o urso, matar o leão, quando eles vinham pegar as ovelhas. E tudo que ele tinha era uma harpa. Mas ele tinha um sonho de ter milhares de pessoas louvando a Deus. De ter milhares de instrumentos levantando louvor a Deus em Israel. Era um sonho, mas naquele momento o sonho era só um... Era uma coisinha pequena. E o nosso problema é que quando nós temos um sonho que para nós ele parece tão simples, nós não damos valor. Sabe que uma vez eu falei aqui na igreja, que quando tinha mais de 10.000 pessoas com fome no deserto, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Jesus falou assim, tem que dar comida a esse povo. Então eu contei de uma forma engraçada, que um discípulo falou assim, Senhor, eu tenho uma ideia. E Jesus falou, fala a sua ideia. Ele falou, não, deixa para lá, Senhor. Jesus falou, fale, meu filho, sua ideia. Não, Senhor, minha ideia é fraquinha, Senhor. Deixa para lá, toca a vida aí, Jesus. Jesus falou, fale a sua ideia, Senhor, mas, Senhor, minha ideia é ridícula, deixa para lá. Jesus falou, fale sua ideia. Ele falou, tá bom, tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. E às vezes a sua ideia tão pequena nas mãos de um Deus tão grande vai operar um milagre que vai ficar para a história. Então Davi tinha esse sonho. Mas a primeira coisa que fizeram com Davi foi o quê? Chamar ele para tocar numa orquestra? Não. A primeira coisa que falaram com Davi foi, você vai tocar para um endemoniado. Sabe aquele tipo de ministério que ninguém quer? Você vai tocar para o endemoniado. E olha o que aconteceu aqui. 1 Samuel 16, 23. Lê comigo aí. E sucedia que quando o espírito maligno da parte do Senhor vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Fala isso aí comigo no final. E o espírito maligno se retirava dele. E sabe o que isso fez? Isso trouxe para Davi experiência. Experiência sobre louvor e adoração. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você chegar na igreja e estiver acontecendo louvor, louve. Porque enquanto você louva e adora, o Senhor está guerreando suas guerras. Um ambiente de louvor e adoração é um ambiente onde Deus está operando, meu amigo. Deixa eu te explicar. A Bíblia diz assim, contudo tu és santo, entronizado em meio aos louvores de Israel. Deus está no meio dos louvores. Onde tem louvor, Deus está aí movendo. Aprenda a ter na sua casa tempo de louvor e adoração todo dia, todo dia. Isso é importante para você. Deus trabalha em meio ao louvor e adoração. E Davi aprendeu isso na prática, porque agora, cada vez que ele estava adorando, cada vez que ele estava louvando a Deus, ele estava vendo um homem ficando livre daquele espírito maligno. E Davi está pensando, uau, então o meu parará também é poderoso. E aquele sonho estava na vida de Davi. Davi passou por tempos difíceis.
onde ele teve que abandonar a harpa para segurar uma espada, porque ele teve que guerrear. E quantas vezes nas nossas vidas nós abandonamos nossos sonhos por causa de dificuldades, por causa de situações que nós estamos passando, e às vezes temos que trabalhar tanto, temos que correr tanto, temos que resolver tantas coisas, e a nossa harpa fica encostada, porque nesse momento nós estamos segurando uma espada. Eu quero te dizer, a harpa de Davi estava encostada, mas o sonho continuava lá dentro, porque quem havia plantado aquele sonho era Deus. E Davi então passou por tanta perseguição. O rei Saul perseguiu Saul perseguiu Davi por anos, ele passou por perseguição. Quando o rei Saul morreu, é que ele foi começar a assumir o que Deus tinha para a vida dele, que o propósito de Deus para Davi era que Davi fosse o rei de Israel. Mas quando Davi começou a reinar sobre Israel, qual é o feito mais importante de Davi? Por que Davi é tão conhecido? O que diferenciou Davi de todos os outros reis é que Davi fez uma coisa inédita. Deus havia mandado como o tabernáculo deveria ser construído. Davi quase que bagunçou o negócio. Porque Davi colocou a tenda, colocou a arca no meio da tenda, e Davi falou uma coisa que Deus não tinha falado com Moisés. Davi falou: aqui vai ter louvor. Uma vez por semana? Não. 2 vezes por semana? Não. 3 vezes por semana? Não. 24 horas por dia, 7 dias por semana, todas as semanas do ano, por 33 anos, sem parar. E o sonho de Davi começou a tomar forma. Eu vou ler com você. Leia comigo aqui. 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 5. Lê comigo aí em voz alta, vamos lá? 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com instrumentos que Davi fez para esse mister. Agora, você já viu alguma banda que tivesse 4.000 cantores? Você já viu alguma banda ou orquestra que tivesse 4.000 instrumentos? O sonhador, Davi fez, está aí, 4.000 instrumentos. E ele não apenas colocou a adoração lá na tenda, mas antes dele morrer, ele chamou seu filho Salomão e ensinou Salomão como Salomão ia construir um templo magnífico, maravilhoso. E naquele templo haveria louvor. Tem um instrumento, meu filho vai trazer para mim aqui, vem cá. Esse era um instrumento muito usado em Israel. Algumas Bíblias vão estar traduzido como trombeta. Outras vão traduzir como shofar. É muito conhecido como shofar. Eu trouxe esse instrumento só para você conhecer o som dele, você que não conhece. Por quê? Porque o próximo texto que nós vamos ler, haviam 120 sacerdotes tocando isso aqui ao mesmo tempo, na mesma afinação. Agora, eu vou tocar só um, e você vai ouvir o som, que é de estremecer a alma. Mas quando eu estiver tocando, imagina 120 pessoas fazendo o que eu estou fazendo. Olha aqui, eu vou pôr no microfone aqui para você ouvir bem. Pode segurar aí, Hildo. 120 sacerdotes estavam tocando isso aqui.
Eu vou ler um texto com você. Põe para mim, por favor, o texto. Lê lá comigo. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e os irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes, harpas, e com eles até 120 sacerdotes fazendo o quê? Fazendo o quê? Tocando isso aqui, ó. Enquanto eles tocavam, olha o que aconteceu, o próximo versículo. E quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O sonhador, aquele menino pequenininho que tocava harpa para as ovelhas, trouxe a glória de Deus para Israel. E todos tiveram que se prostrar com o joelho no chão, com a boca no pó, porque a glória de Deus desceu ali. Um sonho pequeno, que começou pequeno. Quais são os sonhos que Deus plantou dentro de você? Quais são eles? Quando Davi foi derrubar Golias, você se lembra daquilo? Você se lembra que ele usou uma espada de ouro maravilhosa? Foi ou não foi? Não foi. O que ele usou? Uma pedra. Uma pedra. Sabe por quê? Porque Deus sempre quer usar o que você tem nas mãos e não o que você não tem. Existem pessoas que ficam esperando possuir o que elas não possuem para aí Deus te usar. Negativo, Deus vai te usar com o que você tem nas suas mãos. Foi o que Deus usou. Antes de derrubar Golias, Deus preparou Davi. Olha essa frase que está escrito aí. Deus usou o preparo que Davi tinha para derrubar Golias. Talvez você não tenha nem consciência disso, mas a sua vida é um centro de treinamento de Deus. Deus está treinando você. E antes de derrubar Golias, Davi foi explicar para Saul por que ele queria derrubar Golias. 1 Samuel 17, 34 a 36 diz assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Antes de Davi levantar um grande ministério com 4.000 cantores, 4.000 porteiros e 120 sacerdotes tocando trombeta, ele teve que aceitar aquele tempo de treinamento onde ele estava sozinho tocando harpa para um endemoniado. Porque Deus vai te usar, Alano, quando você estiver disposto a fazer as coisas pequenas. Porque a Bíblia diz que se você for fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Todo mundo conhece Davi porque ele derrubou Golias. Deus conhece Davi porque ele matou o urso e o leão para livrar um cordeirinho. Aquilo que Deus confiou na sua mão
seja pequeno ou seja grande, quando você é fiel naquilo, Deus vai te usar. Deus quer usar o que você tem nas mãos. Sabe, um dia Deus chamou Moisés. Moisés estava no monte. E quando ele chamou Moisés, sabe o que Moisés tinha na mão? Um pedaço de pau, talvez um pouco torto, porque era tirado do galho de uma árvore, talvez um pouco feio, um pouco sem forma, mas foi aquele pau torto, um pouco sem forma, que chamava cajado, que Deus usou para virar serpente, virar cajado de novo, para fazer as águas se transformarem em sangue, para fazer as rãs povoarem o Egito, para fazer com que as moscas viessem, para fazer com que os piolhos viessem, todas aquelas 10 pragas do Egito, para fazer com que o mar vermelho se abrisse, para que fizesse sair água da rocha. O que foi que Deus usou? O que Moisés tinha nas mãos. Deus usou um simples cajado que Moisés tinha nas mãos para fazer os sinais diante de Faraó. O que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos? Deus usou aquele simples cajado. Você está me ouvindo? Jesus usou 5 pães e 2 peixinhos de um garoto para alimentar a multidão. O que você tem nas mãos? Deus usou a profissão de Paulo, que era fazer tendas, para que ele conhecesse Áquila e Priscila. Áquila e Priscila eram judeus e tinham sido expulsos de Roma, porque os judeus estavam sendo expulsos de lá, e eles se encontraram em Corinto. E porque Paulo fazia tendas, Paulo se ajuntou a eles e foi morar com eles, e adivinha o que aconteceu? Áquila e Priscila se tornaram poderosos no reino de Deus, pregadores, líderes da igreja. Depois eles mesmos foram enviados de volta para Roma, pregaram em Roma, se tornaram como discípulos preciosos de Paulo. Como que Paulo os conheceu? Através de sua profissão, lá na sua profissão, lá no seu lugar de trabalho. Deus vai usar você para cumprir os sonhos que Ele tem para a sua vida. Por que eu estou falando isso, irmãos? Por causa disso aí, ó. Deus sempre usa o que você tem, o que você sabe, a sua paixão. Deus sempre vai usar isso. O que você tem? O que você tem nas mãos? O que você já sabe? O que você sabe fazer? Qual é a sua paixão? Eu já fiz essa pergunta aqui na igreja algumas vezes. Você tem um fardo divino? O que é o fardo divino, pastor? É aquilo pelo que você sofre a respeito de Deus. Você sabe que você tem que fazer uma coisa a respeito dos pobres. Você sabe que você tem que fazer uma coisa a respeito dos órfãos. Você sabe que você tem que fazer uma coisa a respeito dos presidiários, aqueles que estão presos e não tem quem pregue para eles. Você sabe que você tem que fazer alguma coisa a respeito daqueles que estão tentando se recuperar na casa de recuperação. Você sabe que você tem que fazer alguma coisa pelo povo do sertão de onde o seu pai e a sua mãe veio. Você sabe que você tem que fazer alguma coisa. Você sabe porque sabe, um fardo, uma coisa dentro de você te diz que você tem que fazer alguma coisa. Eu te pergunto, você tem essa coisa? Você tem um fardo divino? Você sabe que você tem que restaurar casamentos, porque Deus colocou no seu coração que você vai restaurar casamentos. É uma coisa que está dentro de você, ninguém nunca falou com você, mas Deus falou, isso está lá dentro, é como uma musiquinha, parará, está lá, você sabe, de vez em quando ela toca de novo, de vez em quando ela volta a você, de vez em quando ela volta para te lembrar que Deus plantou um sonho no seu coração, e o sonho é a maneira de Deus falar com você a respeito do seu destino. Mas eu quero te fazer uma pergunta: em qual sonho você deixou de acreditar? Qual é o sonho no qual você deixou de acreditar? Porque às vezes na nossa vida nós precisamos largar a harpa por tanto tempo e segurar a espada por tanto tempo que a gente não se lembra mais de qual era o som do nosso sonho.
Às vezes nós estamos lutando por tanto tempo com dificuldades na família, dificuldades na saúde, dificuldades nos relacionamentos, dificuldades financeiras, dificuldades no trabalho. Esse trabalho escravo que Faraó colocou sobre o povo que queria sacrificar por 3 dias no deserto. As pessoas estão lutando com essas coisas e segurando a espada por tanto tempo que elas não lembram mais dos seus sonhos. Deus está falando. Ele quer pôr a harpa de novo na sua mão. Qual é o sonho no qual você deixou de acreditar? Deus quer te fazer sonhar de novo. Deus quer te fazer sonhar de novo. Os sonhos de Deus renascem. Os sonhos de Deus resplandecem. Os sonhos de Deus jamais se apagarão em você. Os sonhos de Deus renascem. Os sonhos de Deus resplandecem. Esses sonhos que Deus plantou dentro de você, Ele vai usar, porque foi Ele que colocou aí. Olha para o telão e leia essa próxima frase aí. Eu não vou ler não, leia você. Sonhe de novo. E deixe a voz de Deus ecoar dentro de você. Talvez você olhe para a igreja e você pensa: a igreja está crescendo tanto. Há tantas centenas e centenas e centenas de pessoas chegando, tantas células novas abrindo, tanta coisa acontecendo. Deus está nos abençoando tanto que às vezes você pensa que o seu sonho não é importante. Deixa eu te contar uma coisa. Isso aqui, essa igreja, tudo que está acontecendo, que é uma bênção, está crescendo, glória a Deus. Isso aqui não é nem a sombra da sombra, da sombra, da sombra, da sombra do que Deus vai fazer. Hoje, por exemplo, eu estava terminando de conversar com alguns líderes numa reunião que nós tivemos aqui hoje às 2:30 a respeito de centenas de ministérios que vão começar aqui na igreja. Mas o primeiro ministério que vai começar aqui na casa do Pai é uma rede de ação social. Mas é uma rede grande de ação social. Debaixo dessa rede de ação social, por exemplo, vai funcionar a partir do início do próximo ano agora a nossa escolinha para as crianças mais carentes do bairro. Vai funcionar aqui todo dia. Isso é parte dessa rede. Você está aqui. Deus falou com você nesse sentido. Você tem que ajudar as crianças. Muito bem, vai lá. Você é professor, vai dar aula. Você é diretor, vai ajudar a organizar. Você é supervisor. Deus vai usar o que você sabe, o que você tem nas mãos. Aquilo que você sabe, Deus vai usar isso. Dentro da rede de ação social, nós vamos ter as pessoas que cuidam das crianças, que visitam os orfanatos, os abrigos, as pessoas que têm compaixão pelas crianças. Dentro da rede de ação social, nós vamos ter aquelas pessoas que vão aos presídios, que visitam os presídios. Nós vamos ter aquelas pessoas que visitam, já tem, na verdade isso já acontece na igreja, mas nós vamos colocar isso de uma forma maior e mais organizada. As pessoas que visitam as casas de recuperação, para tirar de lá pelo poder de Deus aqueles que estão presos, falidos nas drogas, mas o Senhor é poderoso para libertar. Deus vai levantar talvez aqui alguns que vão tocar harpa, como Davi tocou diante de Saul, para tocar dentro das casas de recuperação e libertar as pessoas daquilo que é maligno, está prendendo a vida delas. Deus vai levantar na rede de ação social muitos ministérios de evangelismo, pessoas que vão ter estratégias de evangelizar. Eu estava falando de um rapaz que está ali no canto, um amigo meu, Didi, eu falei assim, o Didi poderia começar um ministério de evangelismo com os kitesurfistas, que o Didi só está aqui 2 vezes por semana. Então ele pode organizar vários velejos da Windes com os kitesurfistas terminando, fazendo um culto, uma adoração no final de tarde, no domingo, no sábado, não sei. O que você tem hoje? O que está na sua mão hoje? Você tem coragem de colocar isso nas mãos de Deus? Esses 5 pães e 2 peixinhos, você tem coragem de pôr isso na mão de Deus? Você quer ver uma coisa? Porque a Bíblia diz que a igreja é como um corpo, e cada corpo tem sua função. Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui dentro, não levanta a mão ainda não, sabe que Deus quer te usar para ajudar muita gente? Você sabe que é muita gente. Deus quer te usar
para ajudar muita gente. Você não sabe exatamente como, talvez você tenha uma noção mais ou menos, mas bem uma pintura bem vaga. Mas você sabe que Deus quer te usar para ajudar muita gente. Quem é que sabe disso? Levanta a sua mão. Você sabe disso, que Deus quer te usar. Fica com a sua mão levantada, por favor, não abaixe. Olha ao seu redor. Nós temos literalmente centenas de pessoas com as mãos levantadas, que sabem que Deus quer te usar de alguma forma. Pode abaixar a sua mão. Imagina você, se cada uma dessas pessoas com as mãos levantadas decide começar hoje a ser fiel no pouco. Hoje, o que eu tenho? Porque Deus não te pede 10% do que você não tem. Ele te pede 100% do que você tem. Você tem 1 hora por semana, é ela que Deus quer. Você tem 2 horas por semana, são elas que Deus quer. Você tem um talento, um dom, uma capacidade de ajudar pessoas com alguma coisa, Deus vai usar isso. Eu estou tocando em uma área dentro de você que você nunca me contou. Eu estou tocando em uma parte do seu coração que você nunca me falou. Como é que eu estou chegando aí? Porque foi Deus que plantou esse negócio aí, amigo. Eu quero te dizer, há muitos anos atrás, quando eu falava, porque eu já tinha recebido essa promessa, eu vou para Fortaleza. Deus vai me abençoar, nós vamos plantar uma igreja poderosa, uma base missionária poderosa, e de lá nós vamos para as nações. Sabe o que o povo falava lá em Belo Horizonte? Vou falar na linguagem cearense para você entender. Oh, doido. Eu era um menino, bem novinho, tipo esse rapaz. Fica em pé aí, filho, você. Sobe na cadeira aí. Dá um oi para a igreja aí. Eu era tipo esse menino aí, ó. E eu falei, eu vou para Fortaleza e vou ganhar um monte de gente para Jesus, e vou fundar uma base missionária poderosa, e nós vamos enviar missionários ao redor da terra. Dá um joinha para a igreja. Um joinha assim para a igreja, tá? Pode sentar, obrigado. Todo mundo falou, esse menino é doido, esse menino não vai nada. Nós estamos aqui, e a igreja está crescendo, explodindo. E nós estamos plantando igreja fora. Hoje, enquanto eu conversava com os líderes, nós ligamos para o pastor Rafael lá da África. Nós enviamos uma oferta para lá, para Moçambique. Nós sustentamos integralmente 30 crianças em Moçambique, no orfanato Reviva. Nós pagamos tudo de 30 crianças. A comida, a roupa, a educação delas lá no PEP, integralmente. Mas se eu falasse isso no passado, as pessoas iam falar, oh, doido. Sustentamos uma célula na Índia, temos o privilégio de ter aquela igreja acontecendo na Índia, por causa de você, por causa de nós. Mas se eu falasse isso no passado, as pessoas iam falar, ó, doido. As igrejas estão no sertão, tivemos a graça de ir lá, fazer um instituto bíblico lá, né, sustentar os obreiros que estavam lá, ajudar a construir a igreja. Furamos 6 poços no sertão. Sexta-feira agora vamos furar mais um, R$25 mil. A furação de um poço e instalação de alguns filtros dessalinizadores. Nós vamos instalar agora, sexta-feira agora. Lá no Feijão, a igreja está lá, firme, numa comunidade de 200 pessoas, que ninguém quer ir lá, no meio do nada, lá onde Judas andava descalço. Então, tudo isso está acontecendo, mas isso não é nem a sombra do que Deus vai fazer através de nós ainda. Mas quando eu falava no passado, as pessoas falavam, ó, doido, vai não. O diabo quer falar com você assim, vai não. Dificuldades, lutas, palavras negativas. Quando eu vim para Fortaleza, um pastor falou assim, isso é só emoção da juventude, isso não vai dar em nada não. O sonho que Deus plantou dentro de você. Você pode ser vendido pelos seus irmãos como escravo, você pode trabalhar de escravo na casa dos outros, você pode ser preso, você pode passar na masmorra, mas se Deus plantou um sonho dentro de você, Deus é fiel para fazer cumprir. Eu quero desafiar você hoje a se permitir sonhar de novo e dizer, sim, Senhor. Sim, Senhor.
Usa-me. Usa-me. Sim, Senhor, eu estou dizendo sim para os seus sonhos. Senhor, eu estou há muito tempo sem pegar na harpa, sabe? Sem tocar nesse assunto. O Senhor está vendo que eu estou batalhando aí, Senhor. Eu estou trabalhando até passar mal, sustentar minha casa. Estou segurando na espada. Eu já até tentei calar esse sonho, Senhor, mas está lá, não tem jeito. De vez em quando isso volta na minha mente. Eu quero parar de lutar. Tua palavra diz, dura coisa é recalcitrar-se contra os aguilhões. Eu quero me permitir sonhar de novo. Eu quero dizer sobre a sua vida. Nessa noite os sonhos de Deus renascem e resplandecem sobre você.